Fala aí, galerinha do Música e Teoria, tudo bem? Meu nome é Fernando Wallace e eu tô aqui para tentar passar para vocês de uma forma bem sucinta o conceito de intervalos. Então, bora lá? Vamos começar com algumas informaçõezinhas básicas, galera, que eu acho que vai ajudar vocês a entender melhor essa videoaula, ok? Vocês já devem ter visto em outras videoaulas do site, mas o sustenido, que é representado por esse símbolo aqui, aumenta a nota natural em meio tom, e o bemol, que é representado por esse outro símbolo aqui, diminui a nota natural em meio tom. Os semitons são a menor distância entre duas teclas e valem metade de um tom, e os tons são a junção de dois semitons. Calma aí, galera, que eu vou te explicar. Esses dois últimos conceitos aqui eu acredito que está passando para vocês pela primeira vez. Então eu vou usar essa imagem para tentar explicar um pouco melhor como eles funcionam, ok? Vamos lá. Essa seta está configurando um intervalo que vai do Dó para o Dó sustenido. Do Dó para o Dó sustenido. Esse intervalo se classificaria como? Ele é um intervalo de semitom. Por que é um intervalo de semitom? A gente acabou de ver que semitons são a menor distância entre duas teclas. Do Dó para o Dó sustenido, não há nenhuma tecla entre as duas que possa se configurar em uma distância menor ainda. Então, por causa disso, a gente já tem um semitom. Calma aí que vai ficar um pouquinho mais claro, galera. Vamos lá. Agora, do Dó para o Ré. Esse intervalo se configuraria da seguinte maneira. Do Dó para o Dó sustenido, nós teríamos um semitom, pois é a menor distância. A gente acabou de ver isso. Do Dó sustenido para o Ré, teríamos outro intervalo de menor distância, ou seja, outro semitom. Se do Dó para o Dó sustenido é um semitom e do Dó sustenido para o Ré é outro semitom, a junção desses dois semitons se daria em um tom. Então, do Dó, passando pelo Dó sustenido, indo para o Ré, ou seja, do Dó para o Ré, temos um tom, ok? Do Fá para o Sol, mesma coisa. Do Fá para o Fá sustenido, semitom. Do Fá sustenido para o Sol, mais um semitom. Então, do Fá para o Sol, um tom. Fá para o Fá sustenido, semitom. Agora, há uma peculiaridade quando a gente está estudando intervalos, que são nas notas de Mi, que é essa nota daqui, e o Si, que é essa nota daqui. São as notas terminadas em I. A gente usa isso para ficar mais fácil para gravar. Mas elas também são chamadas, elas formam com a nota seguinte a elas, um semitom natural. Por quê? A gente acabou de ver que semitom é a menor distância entre duas teclas. Do Mi para o Fá. Do Mi para o Fá. E do Si para o Dó, elas já configuram a menor distância entre elas. Ou seja, não há nenhuma tecla aqui entre as duas que a gente possa utilizar, né, que a gente possa passar antes de chegar na seguinte. Então, por esse motivo, por já ser a menor distância entre essas duas teclas, elas configuram um semitom. E o natural é por quê? Porque não há necessidade de uma tecla alterada, ou seja, de uma nota alterada, ou seja, de uma tecla preta entre elas para configurar esse intervalo. Então, a nota Mi com a nota Fá e a nota Si com a nota Dó formam semitons naturais, ok? Vamos partir agora para uma parte mais conceitual da aula. Uma coisa muito importante de se dizer é que para se formar um intervalo, tem que se contar da primeira nota. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque tem gente que acredita que, por exemplo, o intervalo de terça deve ser adicionado 3 notas à nota inicial. Ou seja, ela estaria aqui no Dó, ela adicionaria mais 3 notas e pararia no Fá. Mas isso não é um intervalo de terça. Vocês não precisam entender isso por agora, vocês só precisam saber que sempre deve começar a contar da primeira nota. Ou seja, se o intervalo vai começar em Dó, o Dó já é a primeira nota do intervalo, ok? Vamos lá, o intervalo mais simples de todo é chamado de uníssono. É quando eu estou em cima de uma nota e não mudo, continuo em cima da mesma nota. Esse intervalo é chamado de uníssono porque não há uma distância de tom, semitom, ou seja o que for, de uma nota a outra, porque elas são a mesma nota na mesma oitava. Se eu faço do Dó para outro Dó, uma oitava acima, isso já muda, não é mais um uníssono, ok? O uníssono tem que ser da nota
para a mesma nota, na mesma posição, na mesma oitava, ok? O intervalo de Dó a Ré, por exemplo. De Dó a Ré. Se configura um intervalo de segunda. Por que de segunda? O Dó é a primeira nota, acabamos de ver que devemos começar a contar da primeira nota. E o Ré é a segunda. Então, Dó para Ré, intervalo de segunda. Vamos ver esse intervalo aqui, de um Dó para um Mi. Dó, Mi. É o intervalo de terça. Por que de terça? Do Dó para o Ré, segunda, Mi, terça. Primeira, segunda, terceira. Então, intervalo de terça. Do Sol para o Dó. Sol, Dó. Intervalo de quarta. Por quê? Ao, Sol, Lá, Si, Dó. Existem 4 notas nesse intervalo. Então, intervalo de quarta. Do Mi para o Si. Mi, Fá, Sol, Lá, Si. O intervalo de quinta. Do Dó para o Lá. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Intervalo de sexta. Dó, Lá. Do Fá para o Mi. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Intervalo de sétima. Fá, Mi. Agora, do Ré até o outro Ré é um intervalo de oitava. Sempre que você sair de uma nota e chegar à mesma nota em uma oitava acima, no caso, você terá um intervalo de oitava, porque você vai caminhar 8 notas, quer ver? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Intervalo de oitava, ok? Mas galera, os intervalos não acabam aí, entendeu? Há intervalos que são maiores que uma oitava. O intervalo de nona, décima ou 11ª, por exemplo. Se eu começo em um Dó até o outro Dó, eu tenho um intervalo de oitava. Mas e se eu for desse Dó até o Ré que vem depois do Dó uma oitava acima? Eu tenho um intervalo de nona. E assim sucessivamente. Também existe um intervalo de décima, de 11ª e etc. Ok? No site em breve. Eu gostaria de pedir para vocês que, se ainda ficaram dúvidas, vocês podem mandar na área de sugestões do site, que a gente vai ajudar vocês. E que, se quiserem praticar um pouco sobre esse conceito básico de intervalos, terão exercícios disponíveis no nosso site, musicaeteoria.webnode.com, para vocês praticarem e ficarem fera no assunto, ok? Muito obrigado por assistirem. É isso. Falou!